Bom dia, bom dia, meu povo. Dia de live com convidado especial. Bom ter vocês por aí. Hoje é um dia especial por vários motivos, né? Live com convidada. Daqui a pouquinho vou chamar a nossa convidada aqui pra gente conversar. Hoje é o dia que eu vou abrir inscrições para a nova turma do Profissionalize Seu Ateliê. Eu sei que tem várias pessoas ansiosas que ficam me pedindo vários detalhes de informações no direct, mas hoje é o dia que eu vou passar todos os detalhes. Eu estou muito feliz, particularmente, estou muito feliz, porque ontem voltei finalmente para a faculdade. Como o tempo passa, né, gurias? Ó, sonhei que a live de hoje era com a Nauana, viu? Só a Nauana as pessoas estão sonhando numa live com a gente. Nauana, Nauana. E Ana, se tiver por aí, me manda aqui, ó. Aqui embaixo tem uma câmerazinha. Entra ali e me manda. Não tem nenhuma solicitação ainda. Entra aqui, ó, na câmerazinha e manda o convite para participar da live, que aí eu te aceito aqui pra gente conversar. Que nós vamos ter aqui mais uma pessoa que passou pelo processo de desenvolvimento e que teve aí também, né, a vida acontecendo no meio do caminho, teve que enfrentar até um tratamento de saúde. Deixa eu ver aqui. Aê! E ela vai nos contar melhor. Tomara que a Ana consiga me ver. Eu aceitei aqui, Ana. O que apareceu aí? Aê! Agora eu que. Aê! Bom dia, Ana. Tá me vendo? Bom dia, não estou te vendo. Olha que interessante. Só para a Mari não se sentir sozinha, né? Excluída. Bem, sim. Acha que dá certo a gente conversar assim? Tu me ouve Sim, bem? vamos tentar. Ah, muito bom. Então, Ana, eu quero que tu comece se apresentando, falando de onde tu é, contando um pouquinho da dinâmica do teu ateliê para as gurias te conhecerem um pouquinho melhor. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu como sou uma pessoa muito, já notei, né, várias coisas. Eu sou Ana Paula, eu tenho 42 anos, sou mãe de duas Anas, uma Ana Alice de 4 anos, Ana Laura de 12. Sou casada há 14 anos, sou fundadora do Ateliê Arte da Ana Baby. Eu tenho como formação acadêmica licenciatura em matemática, gestão e instituição financeira e departamento pessoal. Olha E ela! sou CLT, como trabalhadora rural, pessoa da roça. Muito bem. O artesanato entrou na minha vida assim, ó, desde a infância, porque quem é da roça, quem é do interior sabe que o artesanato vem assim, né? Desde sempre, né? Mas eu me casei, eu mudei para uma cidade bem próxima da fazenda, que foi aí que eu tive. Eu nunca havia morado na cidade, então eu moro a 18 quilômetros da fazenda. Continuei indo para a fazenda, mas aí aqui eu senti a necessidade de eu estar fazendo mais alguma coisa. Aí eu comecei com pet aplique, fazia manual, mais ou menos aí em 2011 eu comprei minha primeira máquina, que é uma, por coincidência, igual a da professora, né? Uma Brother Maravilhosa, C5500. maravilhosa nossa máquina. Maravilhosa. Ela tá aqui ainda, firme e forte. A minha mãe não acreditava que eu tinha comprado uma máquina, porque ela falava assim: você não sabe passar uma linha numa máquina, o que você vai fazer com uma máquina? Eu falei: eu não sei, eu quero essa Mas a máquina. gente É, aprende, na pode minha deixar. cabeça, a gente sabe o que está acontecendo. Na minha cabeça, ela ia me ajudar no processo dos pontinhos do pet aplique, né? E aí, em meados de 2018, isso numa concordância entre a fazenda e a cidade, tudo meio junto e misturado. Em 2018, eu ganhei a minha primeira bordadeira, uma Janome 350E.
ganhei do meu pai. Também não sabia o que eu ia fazer com ela, mas eu sabia que ela ia ter uma função. Aí minha prima também, ela é de Ibituba, próxima a Bebedouro, também comprou uma e convidou 2 amigos dela. Eu nunca vou esquecer na minha vida, do Luiz e da Cidinha. Eles moravam em Bebedouro e ia até Ibituba para ensinar a gente a mexer com essa máquina. Foi uma semana suado. E eu daqui a Ibituba são 180 quilômetros. Eu fiquei lá para aprender, né? Porque eu não sabia o que fazer com a máquina. Só que aí eu engravidei de novo, da minha segunda menina. Aí eu falei, agora isso tem que dar certo. Tenho que fazer esse ateliê dar certo. Porque até então, eu fazia, já comecei a ter alguns clientes, mas não era nada assim, era mais para distrair, era mais como um hobby, sabe? Para eu fazer alguma coisa, distrair minha cabeça. Aí em 2019 eu falei, não, agora essa brincadeira de costurar tem que ficar séria. Aí eu comecei, como eu tinha um pouco de conhecimento com os números, né, que eu venho aí de uma formação, apesar que eu não levei nenhuma a sério, entre aspas, eu já tinha uma noção dos números um pouco melhor, acredito que várias amigas. Em 2020 conheci a Carla. Num grupo de WhatsApp, falando lá sobre empreendedorismo, uma colega que agora eu não me recordo o nome, mas vou ser grata a ela por toda a vida, que ela falou assim, tá tendo live da Carla todo dia, tal horário. Eu falei, eu preciso conhecer essa Carla. Vou lá conhecer. Aí eu comecei a acompanhar o clubinho. E eu acredito que foi em 2022, 2020 mesmo, eu acho que eu entrei no primeiro curso. Porque já faz mais ou menos 3 anos que eu tô com a Carla. Porque eu fiz entrei no Profissionalize, aí eu renovei, aí eu ganhei a renovação. Então, eu acredito que faz aí uns 3 anos que eu sou aluna da Carla. Meu primeiro foco que eu tenho para falar para as colegas isso eu sempre falei, acredite no processo. Acredite no processo. Acredite que vai dar certo. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, porém calma, mas muito ansiosa. Sabe? Aí a Carla lançou a medalha e a plaquinha. Nossa, eu fiquei enlouquecida. Porque eu queria aquela placa. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso. Aí eu fiz toda uma programação para eu conseguir o 5K em novembro. O que aconteceu? 5K não veio. Aí eu falei, não. E as colegas sempre postando, eu consigo vender 5.000, eu consigo vender 8, eu consigo vender 10. Eu falei, gente, mas como assim eu não consigo? Aí eu frustrada, né, porque eu não bati meu 5K, eu falei, não. Primeiro eu tenho que bater meta mínima. Primeira coisa que eu tenho que fazer é bater meta mínima. Aí eu, como se diz a Carla, eu fui diminuindo o meu processo. Aí eu falei, não, primeiro eu vou bater meta mínima. Aí bati meta mínima. Eu falei, não, agora eu tenho que bater meta cheia. Em novembro eu não consegui o 5K. Em março eu consegui sem me programar. Ele aconteceu. Muito Ele bom. Aconteceu. Simples Eu vou fazer assim. uma observação agora, Ana. Ele aconteceu. Estava com uma das coisas que eu como professora, eu preciso lidar com a turma toda, não é um caso isolado, é essa ansiedade. Então, eu tenho que, de alguma forma, administrar com vocês essa ansiedade para fazer vocês focarem no processo. E o que tu está falando aqui é um exemplo perfeito disso, né? Então, eu ainda não tinha vivido o processo de bater a meta mínima, de evoluir para a meta cheia e tal, mas eu já estava focando lá no 5K, que é muito bom, a gente tem que focar mesmo, né? Porém, quando tu aliviou a ansiedade do resultado rápido, vamos dizer assim, e focou no processo, o resultado, como consequência do processo, ele aconteceu, né? Sim. Mas assim, que nem eu falo, a gente tem que acreditar no processo. O que eu fiz? Eu dei um passo para trás e falei, não, eu estou fazendo. Eu não estou fazendo totalmente errado, mas eu estou pulando etapas. Uhum. Um pular etapas. Quando a gente está ansioso,
é muito comum. É muito comum, assim, da gente achar que pequenas ações no meio do caminho não são tão relevantes, e aí quando a gente pula essas etapas é que a gente dá na frente e se dá por conta que faltou alguma coisa. E aí a observação vem. Eu descobri o meu problema de saúde exatamente entre fevereiro e março. A medalha veio para falar assim: tu é capaz. Isso Ah, não eu vai tô ser um problema. Eu não parei. Eu não parei. também. Eu falei, não, isso é consequência, e nem para, graças a Deus, eu só tive que tirar, e eu não precisei nem de fazer nada assim, né? Claro, estou no tratamento, eu vou ter que fazer o resto. Para quem eu tive um câncer de pele, eu falo tive porque eu me considero curada, tá, gente? Eu sou bem positiva. Eu Amém. sempre, só que eu descobri bem no comecinho, aí eu consegui tirar, não precisei de fazer químio, não precisei de fazer nada parecido, mas agora eu tenho que. Só que eu sempre tive muita fé e eu sempre acreditei que eu ia me curar, né? Que eu ia me curar. E eu continuei. E aí a medalha veio bem nessa fase, que era hora dela vir, era nessa fase, para mostrar, tu é capaz, Ai, tu guria, eu tô toda consegue. arrepiada. Eu fico É que nem eu falo para as minhas amigas que me conhecem, eu sempre falo assim, gente, se não foi, não era para ser. Se não deu certo, não era para dar. Vamos focar para, vamos focar na parte positiva da coisa. Eu sempre fui muito assim, muito. Sempre dei um passo atrás, dois para frente, um atrás, dois para frente e É seguir. a vida. É a vida acontecendo, né? Sim. E aí foi. E como eu sou uma pessoa muito de números, né? Acho que deu para perceber por aí. Eu sou aquela dos números. Eu queria deixar uma observação aqui assim. Meu salário não é o salário, tá? Porque eu tenho muito pé no chão quanto a isso. Eu trabalho no ateliê 4 horas por dia. Então, meu salário é referente a 4 horas por dia. Hoje, eu tenho aí meu salário de R$ 1.070. O ano passado ele era de R$ 1.000, aí eu fiz o reajuste do salário mínimo em cima do que eu já recebia. Porém, eu escutei muito do meu pai a minha vida toda, e a Carla fala, sempre ela fala, mas só que eu vou usar as palavras do meu pai, né? Não É. importa o quanto tu ganha, importa o quanto tu gasta. Ele sempre fala isso pra gente. Não adianta você ganhar 10 mil e gastar 15. Compensaria muito você ganhar 2 e gastar 1.000. Ele sempre nos ensinou isso, sempre. Meu pai tinha uma técnica que sempre foi muito, que eu vou tentar passar para minhas filhas, tanto que a mais velha hoje já é assim, né? Como eu falo, meus números são redondos. A gente pedia dinheiro para o meu pai e ele falava assim: lá na carteira tem dinheiro. Ele não dava o dinheiro na nossa mão. Aí, um exemplo: se eu queria R$ 10 e lá tinha uma nota de 20, ele não olhava o quanto de dinheiro eu tinha pegado. Ele só falava assim: se tiver troco, eu quero um troco. Ele não sabia o quanto eu tinha pegado, mas ele respondia desse jeito. Então, tipo assim, não adianta quanto tu ganha, adianta o quanto tu gasta. Hoje eu tenho, então, como salário R$ 1.070, tenho uma meta mínima de 2.300, uma meta cheia de 3.100. Das minhas colegas que estão meio perdidas. Minha margem de lucro de produção fica entre 35% e 40%. Não é uma margem muito grande no cálculo simples. E 5% no cálculo reverso, para a taxa do cartão. Muito bem. Hoje eu tenho Prolabore. Eu vou chegar no nosso. Hoje eu tenho Prolabore. E assim, Maravilhosa. tenho 13º. Ano passado eu já tive 13º. Vou contar do meu 13º. Sensacional. Não, eu sou uma funcionária exemplar. Aqui ó, como eu faço do meu Prolabore? Como o meu caixa anda redondinho, eu pego 50% do Prolabore. Tudo que passa da minha meta cheia, eu pego 50% para mim.
Por quê? Porque eu fiz uma, entre aspas, uma dívida e eu vou pegar esse Prolabore para pagar essa dívida. Não é uma dívida, viu, gente? Eu vou contar a história ali. Hoje eu tenho em caixa no meu ateliê R$ 5.800. Compro tudo à vista. Não tenho nada para pagar do ateliê, nada. Tudo que eu compro é pago à vista. Não tenho cartão para pagar do ateliê. E já tenho, no terceiro mês do ano, R$ 880 do meu 13º. Ah, meu Deus, que Eu acho que esse ano eu vou ter férias, né? Eu acho que esse ano eu vou ter férias, né? 13º. não tenho dúvidas. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que é uma pessoa que já tinha experiência anterior com números, já entendia melhor, como que foi quando tu assistiu lá o módulo de finanças, né? E tu viu todos aqueles cálculos focados em produção artesanal. Teve alguma coisa que te acrescentou, né? Tipo, isso aqui, esse cálculo aqui e tal. Como é que foi esse contato com os números? Nesse sentido de eles serem focados para uma produção de um negócio artesanal? Assim, o que eu errava muito, eu não discordei de nada, porque o que acontece é assim, igual você sempre fala, eu enxergava a produção diferente, que nem eu falo, eu venho da roça, então eu me enxergava 8 horas trabalhada, eu tinha que trabalhar 8 horas, eu não entendia que a produção era uma coisa, sabe? Eu não entendia que eu tinha que focar na produção. Então, meus cálculos eram feitos tipo em cima de 8 horas. Porém, como eu já tinha. Meus cálculos não estavam muito errados. Só os sabe? Eu não estava ajustes. tendo prejuízo. Isso. Como muitas colegas relatam que eu estava tendo prejuízo tal, eu não estava tendo prejuízo, sabe? Claro que eu reajustei meus números, eles ficaram maiores, porque tinha coisas erradas para eu ajustar. Mas de nenhuma forma eu achei que estava errado. Aí sim que eu acreditei mais no processo. Muito bom. Porque eu falava assim, gente, mas por que eu não vi isso antes? Onde eu estava? Onde a minha cabeça estava? Muito bom. Mas estava aí para eu conhecer, que eu tinha que conhecer, né? Que eu falo, são propósitos e era para acontecer. Esse mês nós estamos aí antes do dia 15. Lembrando, minha meta cheia é 3.100, eu já tive 2.600, falta 400, R$ 500 para eu bater minha meta cheia. Maravilhosa! Eu me lembro quando a Ana começou. Quando ela começou assim, aí ela veio me perguntar assim: country pode ser um posicionamento? Não teve essa. Eu achei maravilhoso. Eu disse, eu tô louca pra ver, porque claro que pode. E ela disse, porque eu sou da roça, eu tenho mais contato com essas coisas do campo e tal. E aí ela foi, né, desenvolvendo também isso, né, Ana? Também esse ponto, esse olhar para o posicionamento, para essa identidade do teu trabalho. Eu nunca tive dúvida quanto ao meu posicionamento. Nunca. Ainda eu sempre que eu falava, minha prima, eu não sei se ela tá por aí, mas ela que me acompanhou desde lá de trás, eu sempre falava, eu ainda vou trabalhar só com country. Hoje, eu ainda não trabalho só com country. É uma construção. Mas eu já tenho... Sim, mas a gente que nem eu falo, a gente é ansiosa, a gente entra... Eu achava que eu estava errada. Eu tinha que fazer só country. Eu falei assim, não, eu não posso. Eu tenho que ir devagar. Vai chegar o momento de eu fazer só o country. Hoje eu já tenho bastante, sabe? Bastante já nessa fase. Tanto que elas falam assim, Ana, faz aí para mim, eu só me fala a paleta de cores. Eu quero, então, esses tempos atrás mesmo, eu peguei uma que ela queria no azul marinho no country. Eu falei, como assim eu vou fazer alguma coisa no azul marinho? No country? Ainda eu lembrava de você falando do azul marinho. Mas fiz. Muito bom. Mas fiz. Deu certo. Contando a novidade, né? Nesses anos todos, como eu sou apaixonada pelos números, por mais que minha conta não estava 100% redonda, eu sempre tirava um valor para a poupança. Minha vida toda
eu fiz isso? Porque eu não falava assim, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, eu preciso de uma porcentagem para eu guardar. Aí tive uma proposta agora, esses tempos agora, e claro, minha poupança, que nem eu falo, gente, meus números são pequenos, mas eu vivo em volta dos meus números, que eu não podia perder. Falei, como assim? Aí eu comprei um lote, na cara e na coragem. Ainda me veio a. Ainda eu fiz uma pergunta para a professora, né? Eu peguei o valor que eu tinha na poupança, que saiu do ateliê, e a minha ideia é, assim que eu terminar de pagar o lote, que eu conseguir dar entrada no lote, as minhas filhas, como são redondinhas no número, eu e meu marido somos assim, super redondo, minha menina de 12 anos e a minha filha de 4, conseguiram comprar uma casa. Vocês têm... Por quê? Porque nossos números são redondos, tanto eu quanto ele. Eu vou chorar. Os presentes que essas porque eu falo assim, a gente comenta assim, mas como uma criança de 12 anos tem uma casa? Como você cata o dinheiro e não fica comprando bobeira? Você cata o dinheiro e fala assim, esse dinheiro ela ganhou e ela vai ter um futuro. O dinheiro dessa casa, minha menina ia para Disney, mas esse dinheiro é dela, não tem nada a ver com o meu ateliê, não tem nada a ver com o serviço do pai delas. Elas ganharam uma coisa, meu marido foi, comprou, é igual eu faço aqui no ateliê. Ele me ensina muito, meu marido não tem estudo nenhum. E ele foi comprando e falava assim, tanto que meu pai fala assim, não é delas, é de vocês. Aí meu marido fala assim, seu Zé, o meu dinheiro eu tenho isso, o dinheiro da Ana tem aquilo, a gente vive todo mundo junto com tudo em harmonia. Só que se a gente não tivesse cabeça para separar em caixinhas, né, dona Carla? Em caixinhas aqui, a gente misturaria tudo, talvez hoje não tinha nada, como talvez teria mais coisa. Então, esse dinheirinho que eu guardei, eu dei de entrada no lote. O aluguel da casa das meninas, eu vou ter como apoio, se eu não conseguir pagar a parcela, ele vai ser meu apoio, porque se eu... A ideia é eu pagar esse lote, eu ateliê, porque lá futuramente, se Deus me abençoar, vai ser o ateliê. Então eu falei para o meu marido assim, ele falou, não, mas eu te ajudo. Eu falei, não, primeiro eu vou tentar sozinha. Se eu não der conta, vocês me ajudam. Mas a ideia é eu dar conta e pagar com o meu prolabore. Maravilha. Que agora eu já mudei a jogada, viu, dona Carla? Ai, meu Deus. E essa é a ideia. Porém, se não der, eu tenho uma caixa financeira meu, eu acredito que está bem estruturado. Dá para eu pegar alguma coisa ali para me socorrer. Muito bom. E é bom. assim, gente, o lote veio com o pé no ateliê, com um pouquinho de dinheiro que eu fui guardando durante esse tempo. E a ideia, depois que eu pagar o lote, é o meu prolabore e todo para a poupança. Aí a construção a gente vai ver como vai acontecer, mas por enquanto o cantinho está lá. Já está lá. Dúvidas de que tu vai realizar tudo isso. Eu não tenho dúvidas assim do quanto o teu exemplo e do teu marido vai ser até me fugiu a palavra assim, mas o quanto isso vai ser importante, né, no desenvolvimento e na construção da fase adulta da vida das filhas de vocês, né, que já vão vir com toda essa base de exemplo e porque assim, ó, a tua meta é R$3.100, né? É uma coisa absolutamente possível para todo mundo que se organizar e trabalhar direitinho. E aí o que tu falou lá no começo, eu vou retomar aqui de volta, é a educação financeira, né? É a gente estruturar a nossa vida pessoal dentro daquilo que a gente estabeleceu para salário, que é uma coisa que eu falo bastante também no curso. A gente tem que acompanhar os nossos gastos. A gente vive uma época onde o estímulo ao consumismo é algo exorbitante. Então, a gente tem que alinhar o nosso estilo de vida de acordo com aquilo que a gente tem capacidade de manter. E às vezes a gente se descontrola financeiramente pelo simples fato de não acompanhar os nossos números de perto, os nossos gastos de perto, não se planejar, não ter um objetivo claro para aquilo que a gente quer fazer. Então, quando as coisas elas vão se alinhando e a gente tendo clareza por trás daquilo que a gente também é possível de construir
de renda, né? Porque o ateliê, ele é uma fonte de renda extremamente possível, é isso que eu faço há... Bom, eu tenho meu ateliê há 10 anos e sou professora há 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos agora. E eu vejo isso, assim, eu tenho alunas como a Ana, como outras alunas com quem eu já conversei também, que ainda falta muita aluna para conversar, que está tendo também resultado. E, cara, é tão possível, assim, quando a gente se compromete e quando a gente... e é diário, né, Ana? É um compromisso diário, não é um compromisso por um período e depois deu. Depois... Não, é igual eu falo. Eu falo para todo mundo. Ainda teve uma prima que eu falei assim, gente, teve várias, que nem eu fui conseguir ver o dinheiro, assim, enxergar o dinheiro. E não falo, como eu tenho base, mas mesmo assim, eu fui conseguir enxergar o dinheiro e dividir o dinheiro certinho do ateliê no ano passado. Só que primeiro eu fiz assim, eu não tirava o meu salário. Eu tinha na minha cabeça que eu primeiro precisava de ter um capital de giro. Porque eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. Então, eu preciso de ter uma base. O lote veio por quê? Se eu não tivesse a renda do ateliê, o lote não tinha vindo. Uhum. Porque eu, eu não acho que eu tenho que jogar que nem para as meninas essa responsabilidade. Eu não acho que eu tenho que fazer isso. Porque é uma vontade minha. E também, eu queria deixar um ponto claro. Hoje eu não pago aluguel. Meu marido não deixa eu pagar a energia do ateliê, porque é na minha casa. E eu falo para ele, não, eu vou pagar pelo menos R$ 100 do ateliê. Ele fala assim, o dia que eu não der conta de pagar, você paga. Hoje não preciso. Você ficando dentro de casa para cuidar das minhas filhas já está ótimo. Porque meu marido, ele é bem assim, Parabéns. sabe? Você, Porque pelo que tu está falando, é que o relacionamento de vocês é bem, é muita parceria, né? Vocês os dois se incentivam, vocês os dois se apoiam, vocês os dois acreditam. Muito bonito isso, Ana. sim, meu marido também realizou um sonho agora em 2024, que ele é de uma pessoa, uma família muito humilde mesmo. E ele tinha loucura de falar, de ter. Eu já venho de uma família bem mais estruturada, mas isso nunca foi diferencial para nós dois. Ele sempre teve vontade de ter um lote de bezerra. E eu falava, um dia você vai ter, calma, tudo no seu processo, um dia você vai ter. E ele conseguiu esse ano. Esse ano, eu falo assim, 2024 veio assim. Deu nossa colheita. É, aí ele falava assim, eu não posso te ajudar com lote, porque eu acabei de pagar as bezerras, não posso te ajudar. Eu falei, calma, que vai dar tudo certo. Se não der certo, a gente reestrutura, né, Carla? A gente para e veja uma outra rota, mas vai dar. É Estamos verdade, a aí, Paula, a realizando. Paula, a Paula falou que, escutando falar, ela também vive esse contexto e é muito legal isso, assim, é muito bacana quando a gente vê é, casais, né, se incentivando, se apoiando, acreditando no sonho do outro, ajudando, né, ajudando assim, ajudando no sentido de eu tô junto contigo, eu tô do teu lado, vamos lá. Isso é muito, muito legal de ver. É, mas o ateliê, para ele, eu tive que mostrar para ele que ele ia dar certo. Tive que, tipo assim, calma, que vai dar certo. Porque no comecinho, ele entendia que eu ia dividir. Sabe aquela história que você vai dividir, agora você só vai ficar. Ele fala quartinho, mas vai ela pro quartinho dela. Ele falava desse jeito. E eu falava, calma, que ali no meu baguncê tem segredos. Tem muitos segredos no meu baguncê. Ainda falava desse jeito para ele. Hoje já não, hoje ele já faz entrega para mim, já é diferente, sabe? Mas a gente tem que mostrar, porque eu falo assim, como a renda maior vem dele, você tem que mostrar os números. Gente, não é fácil, casamento não é fácil, uma família não é fácil, mas só que a gente tem que parar, reestruturar, conversar, mostrar os números e vai dar certo. É,
Isso também é uma orientação que eu passo desde o comecinho, assim, quando as pessoas me falam, meu marido não me apoia. E às vezes pode acontecer de ser um relacionamento disfuncional mesmo, mas às vezes, e eu observo que na maioria das vezes, tem a ver com a nossa postura. Às vezes a gente não está Sim, levando o ateliê a sério e a pessoa que está olhando de fora, ela está vendo aquilo. Mas não se compromete com o horário, mas não tem um sistema ali de trabalho. Porque se o marido trabalha num outro lugar, ele está acostumado com uma dinâmica, uma rotina de trabalho de um negócio, e ele compara com o que está acontecendo, né, no nosso ateliê, ele vai dizer, não, mas isso aqui não é um trabalho. sim, é exatamente isso. Aí quando a gente muda a postura, a gente se compromete, a gente começa a conseguir explicar, principalmente através dos números e através dos nossos resultados, que aquilo ali tá passando por um processo, né, que vai chegar em determinado, que a gente tá sabendo para onde que a gente está indo, o que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo. Obviamente que a pessoa também muda o jeito de ver a nossa atividade, né? Então, tirando os casos de relacionamentos tóxicos, porque daí eu posso falar por vocês por causa própria, porque eu tive também essa experiência. Tem relacionamento que é tóxico mesmo, e tu pode estar sustentando a casa sozinha, que dane-se, né? A intenção do outro é te diminuir, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de relacionamentos é, é, Saudável. saudáveis que às vezes a pessoa não te apoia porque ela não está vendo que o teu compromisso com aquilo ali, entendeu? É, que- Então, é igual tu falou. Aqui em casa, a minha menina de 4 anos, ela, a hora que veja a voz da Carla, ela já fala assim: Você tá tendo aula, mamãe? Eu tô tendo aula. Eu, tipo assim, por mais que às vezes não, mas é a voz da Carla. Tô tendo aula. Ah, então tá bom. Aí ela sai. bonitinho. Mamãe, você tá trabalhando? Ela sai de perto de mim. Aí ela fala assim: Mamãe, se eu crescer, eu vou trabalhar com você, tá bom? Eu falo, tá bom. Porque eu mostro para elas que, tipo assim, ó, eu vou comprar tal coisa porque saiu daqui. Eu vou fazer tal coisa porque saiu daqui. Se a mamãe não trabalhar, a mamãe não consegue comprar. Então, tipo assim, todas as vezes que elas vêm me pedir alguma coisa, eu falo assim, tá bom, a mamãe vai comprar. Só que você tem que deixar a mamãe trabalhar. Hoje já é bem claro. E também porque eu deixo a maior parte do tempo pro ateliê a hora que elas estão na escola. Para eu dar conta de. Então, no período da manhã, para mim, é mais tranquilo. Que aí eu, quando não tem que sair correndo, passo a correr lá na fazenda, né? Mas tá tudo certo. Isso daí são percalços da vida. pra... Porque aí é mais tranquilo. Só que a hora que ela chega da escola, toma banho, vai comer, você precisa de tirar o cochilo do sol, porque a mamãe precisa voltar a trabalhar. Então tá bom, mamãe, vou tirar meu cochilo de sol aí enquanto você trabalha. Hoje já é definido. Né? Hoje, na cabecinha delas, já entende. Mas, é igual a Carla disse, eu foquei no ateliê depois que a minha menina nasceu, a de 4 anos. Ela, debaixo da minha mesa aqui, eu fiz uma casinha para ela brincar. Ela brincou muito debaixo das máquinas bordando. Ela brincava aqui. Sim, acostumam, né? A gente vai explicando. E eu me lembro do Luca também, porque eu montei o ateliê no final da gravidez do Luca, então desde que o Luca nasceu, eu já estava com essa função de trabalhar. E eu me lembro muito que ele perguntava assim: Mamãe, tá trabalhando? Tô trabalhando. Aí ele brincava às vezes do lado, ele brincava próximo, ou ele esperava assim, e eu tentava ir facilitando as coisas. Mas eu me lembro assim de o quanto eu me surpreendia como ele entendia as coisas que eu explicava para ele, sabe? Olha, o horário da mamãe trabalhar, tem que esperar a mamãe terminar isso aqui, que aí a mamãe vai ver isso contigo. Claro, se não fosse uma emergência, né? Se não tivesse que parar tudo para atender na hora. Mas tudo que eu podia ir explicando para ele, para que ele entendesse o que estava acontecendo ali, eu ficava muito impressionada com a capacidade que ele tinha de entender o que eu estava falando. E eu pensava assim, ó, se ele consegue pensar na cabecinha dele, fazer raciocínios para unir palavras, para montar frases, para expressar o que ele está pensando, quando ele fala com a gente, mesmo que sejam aquelas palavras que só a mãe entende, às vezes monta frases. Para montar frase, ele tem que ter essa capacidade de raciocinar o que ele está querendo dizer. Eu pensava, se ele tem essa capacidade, ele tem a capacidade de entender
Claro, eu vou ter que explicar de acordo com a idade, né? Com a capacidade dele de entendimento. E eu sempre me surpreendia muito, assim, porque ele entendia muito bem. Então, às vezes, quando eu penso assim, meu filho não me deixa trabalhar, meu filho não me deixa fazer nada, muitas vezes está faltando esse parar, né, com calma, começar a explicar para as crianças o que está acontecendo, o contexto das coisas, o porquê das coisas, porque às vezes a gente acha que criança é só sim e não e ponto final e deu. Mas quando a gente explica para eles o que está acontecendo, eles se envolvem, eles sentem que eles fazem parte, que eles só de não atrapalhar, eles já sentem que estão ajudando. Não, e ajuda muito, né? E ajuda muito. Ajuda mesmo. Nesse contexto, né, o óbvio tem que ser dito, gente. O óbvio, como a Carla sempre fala, o óbvio tem que ser dito. A gente precisa de falar tanto das peças, o óbvio, quanto dentro de casa, o óbvio. Porque se a gente não falar, a gente, mas dá para ver, como que você não consegue ver? Não, gente, não consegue ver. É. Se você não falar, não vai ver. É. Ai, olha, gente, que injeção de ânimo, né? Uma injeção de ânimo isso, Ana, porque é, é a prova de que o planejamento, a organização, a gente não precisa falar de números tão altos para que as coisas aconteçam. Então, tu está me falando aqui de uma meta cheia de aproximadamente 3.100? 3.100. 3.100, uma meta cheia para o ano passado tu ter recebido o 13º, que maravilha. Sim. Assim, ó, quando eu vejo os memes das artesãs dizendo quando é dezembro, todo mundo tá recebendo 13º, não, gente, vamos se organizar, eu penso para mim, né? Porque é o que eu ensino, né? Para se organizar, para incluir isso ali na nossa meta, para ter o planejamento. Chega lá no final do ano, pega o dinheiro do 13º, que felicidade, pega o dinheiro das férias. Eu já tenho alunas aí que saem viajando e me mandam print. Olha aqui, ó, a viagem com o dinheiro das férias e tal. Então tem essa organização. Essa clareza, eu acho, de saber o que a gente está fazendo, não tem como desver, né? É o tipo de coisa que depois que a gente viu e que a gente soube que existe aquele caminho, aquele jeito de fazer as coisas, não tem mais como perder esse conhecimento. Eu vou dar uma dica para as meninas. Eu não sei se algumas já observaram isso. No meu aplicativo que eu trabalho do ateliê, ele rende um juro. Não é muito? Não, não é muito. E no meu vem separado o quanto está rendendo. O que eu faço com esse juro? Eu não utilizo esse juro. Ele não vai nem para um lugar e nem para outro lugar. Esse pouquinho desse dinheiro já fica tipo reservado. Muito bom. E eu acredito que o ano passado eu falei assim, eu queria tanto umas férias, né? Eu falei assim, não, mas não tá na hora. Aí a hora que eu olhei os números fechando no final do ano, aí eu falei assim, novembro. Eu falei, nossa, as férias eu não vou conseguir, mas pelo menos o 13º eu vou conseguir. Maravilhoso. Aí agora eu falei assim, se eu conseguir até junho, eu vou pegar de férias, e se eu conseguir o restante, eu vou pegar de 13º. Se eu não conseguir, eu já peguei no começo do ano. Maravilhoso. A Cris está perguntando qual aplicativo. Ela está falando do aplicativo onde ela faz a movimentação bancária, Cris. Assim, o aplicativo do banco, Isso. né? Que fica lá o dinheiro. Tem alguns aplicativos, eu não sei se tu deixa direto na tua conta e já rende. Tem alguns que a gente tem que transferir para um CDB, por exemplo, mas aí tu só transfere o dinheiro, tu pode acessar ele a qualquer momento. E ele tem essa taxa de juros que fica rendendo sobre aquele dinheiro que está ali. Eu ainda não apliquei no CDB, tá? O meu, ele mostra lá, mas eu juro da conta mesmo. Sim. Eu ainda não. A ideia mas ainda não parei para estudar, porque sabe, né? A pessoa que tem que estudar para ver se vai compensar. Porque aí eu deixo ele lá mesmo, porque como ele me mostra, a hora que eu puxo o extrato, ele me mostra 3 meses, seu dinheiro rendeu tanto. Então ele já me mostra aquilo ali. Então eu já sei que aquele dinheiro ali é um extra que está entrando. Maravilhoso. Jogar para dinheiro, olha que maravilha. Sim, sim. E o meu aplicativo, ele mostra até quantos por cento de juros ele está rendendo.
mesmo não estando no CDB nem no CDI. E aí, Ele me mostra, está rendendo tantos por cento. e aí a vantagem de tu ter o teu capital de giro já na conta, porque esse dinheiro ele vai estar rendendo. Então agora, por exemplo, tu tem Sim. 1.000 e pouquinho, que é bem, assim, já é um capital de giro terceira etapa já, né? Até mais, eu acho. Ó, eu vou te falar. No aplicativo, eu tenho. No aplicativo mesmo, lá. Eu tenho 2.800. Não, calma aí. No aplicativo eu tenho 2.800 e alguma coisa. Em espécie, eu tenho quase 3. Do ateliê. Nada mesmo. O meu é Maravilhoso. outro caso. Ai, gurias, é assim, ó, a proposta que eu tenho para vocês, e hoje a gente vai abrir a turma do Profissionalício Ateliê, né, com esse depoimento lindo da Ana. A proposta é justamente construir essa clareza, né, de conseguir olhar para o teu ateliê e entender como que faz tudo isso. Ter clareza sobre as etapas, sobre o que precisa ser construído, sobre como a gente tem que encarar o dia a dia do nosso negócio, para que a gente consiga ir construindo, né, com o passar do tempo, toda essa estrutura, porque a proposta é sempre um resultado a médio e longo prazo. A minha proposta nunca foi de resultados imediatos. É sempre uma coisa assim de construção, de tu realmente aprender, porque, cara, pode acontecer o que for, o conhecimento que tu vai adquirir desse período que a gente vai estudar, ninguém mais te tira. E uma coisa interessante é que, assim, ó, eu tenho maridos de alunas que têm negócios próprios que eles aplicam o que elas aprenderam no Profissionalício Ateliê, eles aplicam no negócio deles, eu acho maravilhoso. Mas por que isso? Porque quando a gente aprende gestão de negócio, e claro que a gente está falando de uma gestão focada em negócios artesanais, mas que a partir do momento que tu entende os conceitos e os fundamentos, tu aplica em qualquer coisa. Então tem gente que começou no Profissionalize com costura, por exemplo, mudou para... Tem uma aluna que foi para queijos artesanais e ela continuou sabendo como precificar, ela continuou sabendo como fazer um processo de vendas. Por quê? Porque independente do produto final, é a estrutura de negócios que a gente tem que cuidar para que o negócio dê certo. Vou te contar outro segredo, Então, então. coach. Meu marido faz. Ele, nos bicos da vida dele, que eu chamo ele de bombril, que ele faz 50 mil e uma coisa, ele mexe com carne de porco, faz linguiça artesanal, mais porco caipira. Aí, né, eu sempre falo para ele assim, olha, Leandro, eu acho que esse preço teu não tá certo, não. Eu acho que não é para você parar de conversar com esse preço. Aí ele já para, né? Ele mata umas coisas assim, meio que ele faz por fora do serviço dele, né? Aí ele começa a rir, aí eu falo assim, ó, eu não faço assim, hein? Eu acho que você deveria mudar isso. Uma coisa que ele faz, que eu não faço, que eu já instruí minhas clientes, eu não faço entrega. Raro eu fazer entrega. E quando eu faço, é ele que faz, porque é mais fácil para ele sair, ele já sai sozinho e tal. Aí eu falo para ele, você deveria educar seus clientes a buscar. Aí ele já é mais acelerado, sabe? Sim. Ele fala assim, não, eu já prefiro ir, já entregar e já pronto, já resolve o problema, sabe assim? Mas eu sempre estou falando para ele, ó, vamos fazer assim, ó. Aí às vezes ele pega as bezerras mesmo. Nós já chegamos num ponto que eu falei para ele, ó, mas das bezerras já vem com duas histórias, já vem com o meu posicionamento, já vem com a minha experiência, tanto aqui quanto da fazenda. A ideia dele era fazer de um jeito. Eu falei, Leandro, ó, vamos parar para pensar? Eu acho que assim você vai ganhar, entre aspas, um pouco menos, mas o seu capital de giro vai ser maior. Eu já consegui fazer ele entender que não que ele estava errado, que eu não acho Sim. que ele está errado, mas eu acho que o capital de giro ele vai girar mais. E eu falo assim, a gente ver o dinheiro entrar e ver o dinheiro sair é gratificante, porque parece que não é que parece, ele vai rodando, sabe? Hoje você ganha um pouquinho. Eu faço as minhas peças, só que eu também faço revenda de produto também. Sim. Eu não dou conta, que nem a cara fala, eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E como a gente trabalha em casa, eu tenho duas meninas pequenas e eu preciso de pular.
E aí, o caso dele foi assim, então a gente tem que ver esse dinheiro rodar. Se a gente não vê esse dinheiro rodar, aqui tem um rolo de fralda, de 50 metros. Eu lembro que quando eu comecei a comprar fraldas, tem uma amiga minha que fica numa cidade próxima, tá? Fica mais ou menos uns 40 quilômetros. O que a gente fazia? Comprava 25 metros de fralda e dividia em duas. Hoje eu falo assim, meu Deus, aonde a gente está com a cabeça de dividir o rolo de fralda? Porque o medo de crescer era muito, tanto meu quanto dela. Ainda eu já falei várias vezes para ela, Lu, eu não sei se ela está aqui, você precisa fazer o curso da Carla. Você precisa fazer o curso da Carla. Já falei várias vezes para ela. E aí, toda vez que eu compro fralda, eu lembro do fato. A gente tinha muito medo, tanto eu quanto ela. E hoje eu compro um rolo de 50 metros. Nós dividia rolo de 25 metros em duas. 40 quilômetros de distância. A gente tem que acreditar no processo. E cada uma tem o seu processo. Então, eu falo, tem meninas que vai falar, seu salário é muito pouco. Gente, mas eu tô tão feliz com o meu salário que vocês não têm ideia. Vocês não têm noção. É que nem eu falo. Tem pessoas que de repente vai olhar, mais R$ 1.000 não paga as minhas despesas. Bom, aí tu tem que viver de acordo com a tua realidade, montar o teu negócio, montar a tua precificação, montar toda a tua estrutura de acordo com a tua realidade. Se R$ 1.070, que é o salário da Ana hoje, para ti não seria suficiente, a Ana trabalha 4 horas. Quantas horas tu vai precisar trabalhar? Como que tu consegue, né, organizar a tua produção? Como que tu vai pensar nos teus produtos? Quais são os produtos que vão te ajudar, né, a ter uma produção mais ágil, de repente, para que tu consiga ter um volume maior? E aí a gente vai pensando nos detalhes específicos de cada uma. Não existe uma regra, um passo a passo que vai funcionar exatamente igual para todo mundo. Por isso que é importante a gente aprender. E eu ia falar uma coisa do medo que tu comentou. O medo, ele vem do desconhecido. Então, quando eu não tenho clareza ainda sobre como eu posso estruturar o meu negócio para ir absorvendo esse crescimento, eu fico com medo de dar os passos, eu fico com medo de que as coisas cresçam e eu não saiba o que fazer. Porque é sempre assim, né? O medo de crescer é o medo de não sei o que fazer, né? Se isso acontecer. Eu falo, tem hora que é que nem eu falo, só que hoje, eu já tô que nem eu falo. Né? A situação financeira com o ateliê, eu acredito que eu não tenho problema, mas isso eu nunca tive dúvida que eu ia conseguir. Porém, claro que quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha um capital de giro, eu não tinha isso. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que guardar o dinheiro, tanto que eu tinha essa reserva lá na poupança que ninguém podia mexer. Na minha cabeça, ninguém podia mexer. Então, na minha cabeça, aquilo dali já era, sabe? Como se diz, eu já estava super ganhando. Hoje eu já sei que é diferente. Hoje eu já sei. Tinha noção de capital de giro por causa do estudo lá atrás? Tinha. Só que eu não conseguia adaptar. É que nem eu falo, eu tinha conhecimento dos números, mas eu não sabia como adaptar eles no ateliê. Entende? Talvez eu ganhei muito com a minha formação, com a minha liberdade com os números, muito mais que algumas amigas, sim. Só que nem eu falo, hoje eu tenho mais clareza, eu consigo falar mais dos números do que talvez eu falar de uma produção. A produção que eu quero dizer é assim, ensinar a fazer alguma coisa. Sim. Eu sei fazer, tanto que eu sou professora e não fui para a sala de aula, eu sei fazer, mas não sei ensinar. Tamo junto. Consigo falar do meu produto, eu sei do meu produto, eu consigo falar do meu produto. Hoje eu não tenho problema quanto ao valor. Ah, é caro? Tô igual a Carla. Tchau, obrigado, não posso fazer nada. Minha margem de lucro não é grande também. Pretendo aumentar ela? Pretendo, mas eu tenho que ir devagar. Mas ela pretendo aumentar. Ela não está tão pequena, né? 30, 40, 35, 40%. Tu ainda tem ali não está assim tão justo, porque tem gente que trabalha com. Às vezes, quem não sabe precificar, às vezes nem tem margem de lucro, né? Quem não sabe precificar, às vezes está pagando para trabalhar, nem salário tem. Só que tem gente que trabalha com uma margem de lucro muito apertada, muito pequenininha, assim, tipo, tu ainda tem uma folga. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas tu ainda tem ali uma margem que eu considero que não é, que é saudável, digamos assim, que não é
tão apertada a ponto de não te dar flexibilidade, né? Na revenda, eu trabalho com 80% a 100%. Uhum. Na revenda. Eu, menos que isso, eu nem pego. Mas aí eu ainda deixo... Ainda tem algumas coisas que é que nem... Eu falo, tem algumas que entram no 80%, porque o sapatinho, por exemplo, tem 2 modelos tipo sapatinho, para eu não ter 2 preços, porque meus preços são tudo mais ou menos assim. Toalhinha de lavado, fralda de boca, o mesmo valor. Eu vou ajustando os valores para não ter muito valor, porque eu sou uma pessoa meia assim, eu esqueço. Então eu adapto. Eu não sou muito esperta. Então eu adapto os valores assim. Então, tipo assim, o sapatinho mesmo. Tem um sapatinho que a margem de lucro é um pouco maior, o outro é um pouco menor, por quê? Para eu deixar o mesmo valor. Mas eu acredito que eu estou no caminho. Eu não tenho dúvida. Certeza absoluta. A Moreco, a Xanda, Baixanda, perguntou qual produto que tu vende. Ela trabalha com enxoval de bebê. Não sei se quer passar mais informações sobre que tipo de produto tu vende. Eu não falei, né, gente? Desculpa, foi uma falha aí. Eu trabalho com enxoval de bebê, faço revenda de peças para bebê. As peças que eu trabalho é até RN, só, é no máximo P. Trabalho com alguma saída maternidade para personalização. Não trabalho com linha, aquelas. E peças básicas. Eu ainda não faço kit de berço, ninho, essas coisas, eu não faço. São mais peças essenciais mesmo. Faço algumas mantas, assim, mais elaboradas tal, mas é mais peças essenciais. E o meu nicho é o bebê mesmo, que veio da gestação aí, então não tem jeito. A gestação vem para falar, é aqui, ó, que você tem que ir, ó. Eu tenho muita aluna dentro do Profissionalize Seu Ateliê, a grande maioria é enxoval de bebê, porque é a minha especialização. Então a gente acaba, né, criando uma conexão. Só que eu tenho dentro do Profissionalize Seu Ateliê alunas que nem são da costura, por exemplo. Dentro do Profissionalize Seu Ateliê eu tenho alunas do crochê, tenho aluna de confeitaria dentro do Profissionalize Seu Ateliê, de sublimação. Então, assim, tem várias técnicas, tem diferentes. Eu tenho uma aluna que faz colcha de fuxico. Colcha, né, de fuxico. A gente até teve lá um bate-papo sobre a precificação. Eu já imaginei a concha. Então, assim, dentro do Profissionalize Seu Ateliê, o curso, embora eu dê bastante exemplos, porque quando eu dou exemplos, eu uso a minha experiência, óbvio, né? E a minha experiência é de produto para bebê. Só que eu sempre tento também trazer ali, Carla, dá um exemplo de peças utilitárias femininas. Eu tenho alunas também nesse segmento. Aí eu vou criando ali um contexto para explicar sobre peças utilitárias, peças femininas, por exemplo. Então, e os conceitos e os fundamentos que a gente estuda dentro do Profissionalize Seu Ateliê, eles cabem para qualquer tipo de negócio artesanal, tá? Embora a grande maioria das minhas alunas sejam da maternidade. Ana, olha aqui, ó, como passa rápido, né? Quero te agradecer imensamente esse tempo que tu tirou para conversar com a gente. Tu não faz ideia do quanto essa live, para mim, ela foi muito importante. Eu acredito que para as gurias também. O teu exemplo, eu acho que tu tem que falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a tua família é um grande exemplo de planejamento financeiro. Acho que vocês entenderam muito bem como, assim, a cuidar, né, e do dinheiro de vocês e aplicar isso de uma forma inteligente. E tem um livro que eu li que eu recomendo a leitura, que é Simplicidade Voluntária. E fala sobre um estilo de vida sem excessos. E eu acho que às vezes o segredo para a gente conseguir viver tranquila, não entrar naquela roda dos ratos, né, de ficar trabalhando o tempo inteiro angustiada com sempre precisar ganhar mais e ganhar mais. Então a gente tem que ajustar nosso estilo de vida para que a gente possa trabalhar de uma forma tranquila e saber o que fazer com o dinheiro que entra, como cuidar. Então, eu acho que pela tua experiência de vida e pelas conquistas de vocês, eu acho que se tu começasse a compartilhar um pouquinho sobre isso, talvez num outro perfil,
Não vai me colocar. Mas eu acho Olha as ideias, dona Carla, olha as ideias. que tu ajudaria muita gente, de verdade, assim. O nome do livro Olha, é Simplicidade Voluntária. Depois eu mostro mais sobre ele aqui. eu vou falar um negócio para vocês. Eu e meu esposo, né? A gente, às vezes, é motivo de chacota por causa disso. Porque a gente brinca e fala, todo real que entra, todo real que sabe, a gente sabe para onde foi. Muito bom. Todo. E às vezes eu penso exatamente assim. A minha história já é outra história, né? A minha história particular é outra história. Mas só para as meninas entenderem que a gente tem que viver, para a gente ter sucesso na vida, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter um propósito. E meu propósito no ateliê foi: eu vou ajudar em casa com o que eu ganhar. Quando eu me casei, como eu venho de uma família, que eu falei, estruturada, e meu esposo muito simples, eu saí da casa dos meus pais assim: eu vou viver com o salário do meu marido. Na época que eu me casei, 14 anos atrás, ele ganhava R$ 880, a gente pagava R$ 350 de aluguel. E a gente viveu com esse salário. Quando eu engravidei, meu marido chorava e falava assim: eu vou ter que te devolver para os seus pais, que eu não vou dar conta de cuidar de você e mais uma criança. Meu filho no contrato não tem cláusula de devolução. Meu Deus, eu falava assim, já pensou? Eu falava, Leandro do céu, você já pensou a situação? Porque hoje eu levo tudo na brincadeira. Porque ele ficou desesperado. Eu falava, você já pensou? Largou do marido. Por quê? Porque engravidou. De quem? Do marido. Entende? Então eu sempre tive. Como eu tinha aquela frase do meu pai: não importa quanto tu ganhas, importa quanto tu gastas. Eu falei, não, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu falava para ele, calma que tudo vai dar certo. Hoje a gente tem uma vida estruturada. Faz 14 anos que a gente é casado, a gente vive super bem. A minha menina de 12 anos trabalha fora, tem o seu salário, já tem o capital dela, que não é pouco. E eu também acredito. É, é. Ela trabalha. Ainda muitas pessoas já vieram me falar: nossa, mas a sua filha trabalha fora. Eu falei: trabalha por opção dela, ela que quer ir. Já falei para ela que se as notas dela da escola cair, ela sai do serviço no mesmo dia. Ela trabalha de final de semana 2 vezes na semana só. Porque ela tem 12 anos, claro, né? Também, e por opção dela, não é opção minha, tá? Por mim, ela estava dentro de casa. Mas ela precisa. E ela já faz negócio com o dinheiro dela, com 12 anos. Ela faz negócio e a gente fica assim. Eu acredito nisso, só que nós somos motivo de chacota. Só que, igual eu falo para o meu marido, calma, tudo no seu tempo. Nós já estamos colhendo o fruto do que eles dão risada da gente. Eu vivo uma vida super simples e sou muito feliz com a minha vida. Meninas, acreditem no seu processo, entre no seu processo e siga. E siga. Agradeço a Carla assim, imensamente. Porque, que nem eu falo, tinha noção, mas não estava sabendo me encaixar. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Temos um processo a ser Há cumprido. histórias como a tua e como a de várias alunas, assim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui agora, eu já vou encerrar aqui para poder abrir as inscrições mesmo para o curso, é que o meu papel é te ensinar gestão de negócio. Meu papel é te mostrar o que tu precisa saber para fazer o teu negócio dar certo. O teu papel é vir com essa mentalidade que a Ana falou várias vezes aqui. Eu nunca tive dúvida de que ia dar certo. Eu só precisava organizar aqui os pontos, mas eu sempre tive certeza de que eu ia fazer acontecer, de que ia dar certo. Então, é, precisa ter também, né? Só depende de mim. Depende de mim fazer isso acontecer. Não adianta eu ler você tem que postar todo dia. Você não posta, você tem que aparecer. Eu não sou de aparecer, eu não gosto muito. Porém, eu já estou começando a aparecer. Mas eu não gosto muito de aparecer. Mas eu sei que eu tenho que aparecer, entendeu? Sei. Então, depende de você. A professora não vai vir aqui e vai ficar assim: ó, você tem que fazer isso.
Ó, na faculdade, o professor não ia lá te ensinar a fazer trabalho. Ele não te ensina a fazer isso, não. Ou você faz ou você não tem nota. E ponto. Uhum. E é assim. É, Ou você faz ou você não tem resultado. Você tem que fazer. Sem questionamento. Lá na frente você muda a rota, mas hoje você tem que fazer. só mais uma pergunta aqui. Tu vende pela internet ou aí na tua cidade? Ah, essa pergunta. A minha cidade é uma cidade tão grande, que de eleitor ela tem de 3.000 a 3.500 eleitores. E 90% eu vendo na minha cidade. Hoje eu estou desbravando o Maranhão. Estou vendendo bastante para o Maranhão, Mato Grosso do Sul. É os pontos. Mas assim, eu não conto muito porque é pouco. Mas 90% é aqui. É minha cidade e mais uma cidade próxima que dá uns 10 quilômetros daqui. E E aí, eu boto no correio e tá tudo vai certo. querer me dizer que não vende porque mora em cidade pequena. Tem a Anaíse aí também, a Joyce. Cadê as gurias de cidade pequena e que estão fazendo negócio e que não, né? Que vendem também boa parte na própria cidade. A Joyce, cidade pequena como a minha, a Joyce. E a Joyce fez também, saiu voando aí, estudou, foi lá, aplicou. Então, olha, a Anaís, 90% da cidade dela também é uma cidade pequena. A gente tem a Ana agora falando exatamente a mesma coisa. Então, gurias, não é porque a cidade é grande, porque a cidade é pequena, porque tem concorrência, porque não tem concorrência, porque o produto X, porque o produto Y, porque é aprender a fazer a gestão. O produto não é o negócio, né? É o Sim, atender que é o eu nosso. tenho concorrência na minha cidade, viu, gente? Eu tenho concorrente. E só me ajuda minhas concorrentes. Só ajuda, muito bom. Bom, então tá, Ana. Vou ter que encerrar aqui. A gente podia conversar o dia todo. Sem palavras para te agradecer. Eu quero que tu saiba que esse nosso bate-papo aqui foi uma aula para mim também, sabe? Eu venho de um período que vocês têm acompanhado, quase 2 anos aí está completando, que eu estou tratando burnout, depressão. Isso ferrou com a minha questão. Ferrou assim, nunca faltou nada, graças a Deus, mas a questão, o lado financeiro está bem atrapalhado, a gente vai ter que reestruturar por causa, né, de todos esses. E ter conversado contigo hoje só me deu mais força, sabe? Só me deu mais determinação, mais vontade. Então, acho que eu sou muito grata por cruzar histórias como a tua, sabe? Que a gente pode fazer essa troca e eu ter também contato com essa realidade aí do outro lado e poder aprender com teu exemplo. Então, Amém. sem palavras para te agradecer. Temos que marcar, Ana, eu vou te chamar para a gente marcar uma aula lá para o Profissionalize para falar sobre organização financeira. Já te organiza aí. É Topa? para eu rir ou para eu chorar nessa? Nessa é para eu rir ou é para eu chorar? Essa é para rir. É, gurias, para uma pessoa de uma cidadezinha do interior, da roça, ser exemplo, eu acho que todo mundo pode. Então tu já te organiza, já anota aí, ó, cada detalhezinho que tem na tua mente, mesmo os que tu acha bobo, pra gente vai ser importante, tá? E vai te preparando. Amém. Oh, meu Deus. Ai, Ai, como pode? muito obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempinho aqui pra gente. Só aperta no xizinho aí que eu vou ter que continuar a live aqui, que agora eu vou passar as informações pro pessoal que quiser entrar para nossa próxima turma. Tchau, gente. Beijo. Beijo, Ana. Para quem entrou agora, vai ficar salvo, então depois volta aqui e assiste a gravação. Eliette, os vídeos estão privados lá no link que fica no grupo do Telegram, mas as 3 aulas anteriores, as 3 aulas, sei lá quantas aulas anteriores já estão na plataforma, no módulo de aulas ao vivo, e a última aula, assim que terminar a edição, vai subir lá também. Então, se tiver privado no grupo do Telegram, é porque já está na plataforma, tá? Ou está em processo de edição, mas está tudo lá na plataforma. Gurias, que exemplo, que motivação pra gente. Eu tô arrepiada até agora.
eu sou muito grata, assim, por... Eu sou muito grata por essa comunidade que a gente constrói, né? Que a gente construiu até agora, que a gente constrói é, ano a ano. Eu fico tão feliz de ver o desenvolvimento das minhas alunas, porque eu, eu acompanhei a Mari, por exemplo, que a gente trabalhou na terça, que a gente conversou na terça, e a Ana também, que a gente acabou de conversar com ela agora, eu acompanhei, né, o processo delas. E ver o quanto hoje elas conseguem falar com clareza sobre o negócio, o quanto elas sabem o que estão fazendo, né? Já colhendo frutos, né? Tendo essa clareza mesmo, né? De conseguir explicar, falar sobre o processo. Então, a minha proposta é essa. Eu vou abrir agora, tá? Para quem está esperando. Vou abrir agora. Assim que eu terminar a live, eu vou colocar o link na bio do meu perfil. Assim que eu vou encerrar aqui, já vou correndo lá para fazer a edição. Eu vou colocar nos stories também o link e pode me chamar no privado. A gente não abriu o grupo de WhatsApp dessa vez. Eu quero pessoas que estejam de fato comprometidas. Eu quero pessoas que estejam dispostas a construir também isso e agregar a nossa comunidade de alunas, porque a nossa comunidade de alunas hoje ela é muito forte, ela tem pessoas muito comprometidas com a profissionalização mesmo do seu trabalho artesanal. Então, o próprio grupo, ele é um grupo que já está bem amadurecido. E agora eu vou falar o que tem no curso. Você tem alunas que deram certo, mas que não são da costura. O tempo de produção, ele não interfere tanto no resultado final, porque toda a tua precificação, a montagem do teu portfólio, tudo isso é parte do tempo de produção da peça. Claro, o que diferencia é o preço de venda, né? Mas eu tenho alunas do crochê, tenho... são menos pessoas, assim, mas eu tenho alunas de... Deixa eu ver. Ah, não vou lembrar de cabeça. Ai, meu Deus do céu. Mas sim, dá para estruturar o teu negócio de uma forma que ele te dê resultado, independente da técnica que tu usa. Só tu não pode querer fazer um produto demorado e vender ele barato, tá? Aí tu vai ter que construir essa consciência de que tu vai ter que aumentar. Todo produto que a gente aumenta preço, a gente precisa aumentar a percepção de valor, tá? É, sim, o grupo do Telegram está fechado para comentários. Nosso suporte é aulas ao vivo toda segunda-feira. E o grupo do Facebook, conforme eu já expliquei isso, tá explicadinho lá para vocês, tá, gurias? Tem que acompanhar mais, assim, todos os recados, todas as informações que eu passo para vocês. O curso Profissionalize Seu Ateliê é um curso esse ano, né? Primeira turma que eu abro, ele é um curso profissionalizante, de gestão para negócios artesanais reconhecido pelo MEC. Ele vai ter certificação válida reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, se tu faz uma faculdade, por exemplo, e tu quer colocar o certificado do curso como complemento, ele é válido para isso, porque ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. Nosso processo, toda a didática, toda a estrutura, tudo que se ensina dentro do curso. O curso começa por finanças, né? Então a gente estuda toda a parte de finanças, montagem de preço de produto, cálculo de metas, construção de capital de giro, fluxo de caixa, preço de atacado, preço de varejo, como é a precificação de um lojista, caso tu queira ser fornecedor para esse lojista, para que tu consiga negociar com esse lojista de igual para igual, né? Dono de empresa para dono de empresa. Então, se tu quer seguir esse caminho nesse modelo de negócio, tem aula lá ensinando sobre isso. Depois a gente vai para construção de posicionamento, então a gente fala muito sobre como tu vai construir uma identidade para o teu trabalho. Isso é importante, essa identidade de marca, tu entender que a tua produção artesanal
é uma marca artesanal de produtos que tem que ter uma identidade, e isso te ajuda a aumentar a percepção de valor sobre o produto quando tu vai pensar no que falar sobre ele. Então a gente estuda público-alvo, mercado consumidor, toda a jornada do processo de vendas, todas as etapas do processo de vendas, para que serve cada etapa e o que fazer em cada etapa do processo de vendas, o que falar sobre o produto. A gente tem aulas específicas para te ajudar a criar lá, né, uma lista de argumentos que tu pode usar na hora de fazer a venda do teu produto, na hora de fazer uma postagem, na hora de fazer uma apresentação. Tu tem que ter já um arsenal de argumentos. Então a gente tem aula específica sobre isso, como montar um portfólio de produtos e a importância de ter um portfólio bem estruturado, bem desenhado, com esteiras de produtos, com escada de produtos e o porquê de cada coisa. Inclusive, a aula ao vivo que a gente vai ter na próxima segunda-feira vai ser regravando essa aula de portfólio de produtos. Então quem entrar agora já vai ter essa aula ao vivo aí na segunda-feira. E a montagem do portfólio de produtos é uma coisa extremamente importante em todo o processo, né? Ajuda na parte de processo de vendas, ajuda na parte de estrutura de implementação de sistemas de produção. A gente fala sobre isso, inclusive, a gente fala sobre como construir um sistema de produção para o teu ateliê, principalmente para depois, se o próximo passo for fazer a contratação de um funcionário. A gente fala tudo sobre contratar funcionário, o que tem que levar em consideração, como que faz o treinamento dessa pessoa, como que tu organiza o teu espaço. A gente fala sobre estoque, gestão do estoque, porque, né, a importância do portfólio de produto, da definição do portfólio de produtos para que tu, né, organize esse estoque e as tuas compras, então essa logística de entrega e de tudo, onde que vai os custos de cada coisa, aí volta lá na precificação, né? Mas uma coisa é que a gente separa tudo isso que a gente fala sobre gestão, a gente separa em caixas para que de forma didática a gente consiga entender os conceitos e os fundamentos, mas no dia a dia, na aplicação prática, tudo isso meio que se mistura e a gente está fazendo a gestão disso ao mesmo tempo durante o dia com as coisas que se aparecem, né? Com as coisas que vão aparecendo. Quem é aluna antiga e não está ativa, para conseguir pegar a certificação do MEC, eu vou precisar, receber orientação do MEC, que eu vou precisar fazer um evento, como se eu estivesse repassando o conteúdo com vocês, como se fosse uma revisão de conteúdo, aplicar, né, uma provinha, um trabalho, alguma coisa assim, para poder fazer a avaliação, e aí depois sim poder liberar para a certificação do MEC. Aula de coleções, olha aí, ó, gurias, me ajudem. Curso mais completo que o da Carla não tem. É, aulas de recuperação. As redes sociais, nossa, tem aulas de redes sociais lá para tu entender como funciona o algoritmo, como construir a comunicação na rede social, porque para chegar no cliente final a gente tem que conversar com o algoritmo também, então a gente tem que pensar nisso na hora que está construindo lá os nossos conteúdos, tem aula sobre isso. Pontos de venda, a gente fala sobre pontos de contato, pontos de relacionamento, né? Pontos de vendas, o que é cada um. Às vezes a gente está num ponto de relacionamento, tratando esse ponto de relacionamento como ponto de vendas. Então, ter essas clarezas, funil de vendas, olha, parcerias. Olha quanta aula tem lá as alunas aqui, ó, Best, me ajudando, maravilhosas. Tem mentoria da última turma. Tava ativa ano passado, Lu. Mentalidade é fundamental, né? Luz estava ativa ano passado. Todas as alunas que estavam ativas no ano passado no Profissionalize Seu Ateliê, elas ganharam a renovação do curso, tá? Por isso que eu falo para vocês, acompanhem os recados, acompanhem as aulas, gurias. Não adianta só estar inscrita no curso, tem que acompanhar, né? Não estava ativa? Então volta agora que aí ou
espera essa revisão, porque assim, ó, essa revisão para certificação, ela vai ser meio que um workshop, tá? Vai ser meio que uma imersão. Mas se tu acha que tu precisa passar pelo processo de novo, ficar um ano de novo com a gente, aí volta para a turma. Todo mundo, gurias, depois que eu consegui a certificação do MEC, todo mundo me orientou a aumentar o valor do curso. Não, Carla, o curso agora é um curso profissionalizante, ele tem certificação pelo MEC, ele passou pela chancela, ele foi avaliado, ele agora ganha um novo valor de... E ganha mesmo, gurias. Ele ganha agora uma nova percepção, ele tem um outro status agora, ele não é mais um curso livre, ele passou a ser um curso profissionalizante. E todo mundo me orientou a aumentar o valor. Pessoal do próprio MEC, pessoal lá da... Quem vai emitir o certificado do curso é a Universidade Corporativa de Brasília. O próprio pessoal da Universidade Corporativa de Brasília me orientou a aumentar o valor do curso. O pessoal da Hotmart me orientou a aumentar o valor do curso. Vai voltar o grupo do Telegram, só precisei de fazer essa pausa bem pontual, gurias, para que a gente... Porque se eu fechasse, em seguida abrisse, talvez não tivesse uma mudança de postura, tá? Diante da interação com o grupo. Mas agora, abrindo essa nova turma, na próxima aula ao vivo, eu já vou passar novas orientações para vocês, tá? Tem cursos que não valem nem metade, vale muito a pena, então. Então, todo mundo que me orientou a aumentar o valor do curso, eu decidi não aumentar o valor do curso, tá? O curso é R$ 997, então, assim, dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 97 no cartão. Isso, se tratando de um curso profissionalizante, é barato, é muito barato. Vocês não vão achar um curso profissionalizante de gestão específica. Primeiro que vocês não vão achar um outro curso profissionalizante de gestão para negócios artesanais, especificamente, reconhecido pelo MEC, porque Profissionalize, até o momento, é o único curso que tem essa certificação. Vocês estão investindo na capacitação profissional de vocês vão ser certificadas como, né, gestoras, precisa se dedicar, obviamente. Como que vai ser emitida qualquer palestrinha com player por menos de 2.000, aqui é conteúdo e acompanhamento. Pois é. Então, eu mantive o valor do curso. A certificação ela só vai ser emitida a partir do 8º mês. Então, assim, gurias, não pensem que vocês vão entrar hoje, mês que vem vocês vão estar certificadas. Não é assim. A certificação ela tem que ficar mais para o final do curso. Pode fazer pagamento dividido em 2 cartões, pode fazer parcelamento, inclusive no boleto também, para quem não tem cartão de crédito. Eu quero que vocês... eu vou colocar o link agora, encerrando a live, eu vou colocar o link na bio. Mas qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no direct, eu vou estar disponível hoje para responder essas dúvidas. Eu tenho me mantido um pouco afastada das redes sociais, no sentido, faço as lives, eu faço stories e tudo isso, mas nos intervalos, gurias, até por questões de manter o meu processo, né, de recuperação da minha saúde mental. Então, assim, nem sempre eu consigo responder todas as mensagens do direct, porque entra muita mensagem todos os dias. Só que hoje eu vou ficar ali disponível para que vocês possam, né, tirar dúvidas. Quem quiser o parcelamento no boleto tem que me chamar, porque, bom, se bem que eu vou colocar na bio agora, pensando melhor, vai ter lá inscrição no Profissionalize Seu Ateliê, e embaixo vai estar inscrição no boleto, porque o boleto é pelo Parcelex. Como é que funciona o Parcelex? Deixa eu deixar claro aqui para vocês. Provavelmente eu vou ficar com uma semana, mais ou menos, as inscrições abertas, tá? O Parcelex funciona da seguinte forma, não sou eu que faço o parcelamento para vocês, é uma instituição de crédito. Então, quando vocês parcelam no cartão de crédito, a operadora do cartão vai lá e faz o pagamento do curso para vocês à vista. Então, eu recebo o valor total e vocês pagam parcelado para a operadora do cartão. No Parcelex é a mesma coisa,
Só que ao invés de pagar na fatura do cartão de crédito, vocês já vão receber ali uma sequência de boletos para que vocês possam pagar. O Parcelex me paga à vista o curso de vocês e vocês vão fazendo esse pagamento mensal. O Parcelex é uma excelente opção. Eles abriram, né, essa possibilidade das pessoas conseguirem fazer essas formações online parcelado no cartão de crédito. Olha aí, ó. Meninas, não percam a oportunidade. Vamos juntas, gurias. Eu fiquei muito em dúvida durante vários meses se eu dava continuação para esse trabalho. Tanto é que essa turma eu nem fiz grandes eventos, nem grandes divulgações, porque de fato eu quero pegar daqui as de vocês que estão mais comprometidas. Eu estou num período em que eu estou dando muito mais prioridade para a qualidade, para que a gente monte uma turma com muito comprometimento, sabe? Pessoas comprometidas que vão enriquecer ainda mais o trabalho que a gente já vem fazendo. Quem já tem o curso de finanças só faz o upgrade. A gente vai colocar lá dentro da plataforma do curso de finanças, no primeiro módulo, o link com o desconto, tá? Atenção, alunas de finanças. Atenção, alunas de finanças. E fazemos amizades para a vida, é verdade. O nosso grupo, assim, ó, gurias, maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim. Imagina, vocês vão ter contato com a Ana, com a Mari, com a Nauana, com a Anaíse, com as gurias todas ali que, né, que já alcançaram ali o resultado, já engrenaram no sentido de o negócio já está rodando, já está dando certo, já sabem como fazer, já conseguem trocar uma experiência. Então, isso é muito... acrescenta muito, né? Esse curso é um divisor de águas, existe um antes e depois. A Josi, meu Deus, a Josi aí, fera nas live shop, Josi. Né? Também aí alcançando excelentes resultados. Quem é do curso de finanças pode fazer no Parcelex. Então, assim, ó, se tu é aluna do curso de finanças, dentro da plataforma do curso, só me dá meia horinha, tá? Para eu colocar o link lá e conseguir atualizar. Dentro da plataforma do curso, no primeiro módulo, eu vou colocar o link já com o desconto exclusivo para as alunas de finanças para poder fazer o upgrade. E pode fazer esse upgrade no Parcelex também, não tem problema. Quem é aluna do Personal Baby, 30% de desconto. Então, já tenho o Personal Baby, ou especialista em enxoval de bebê. Quero agora também o Profissionalize Seu Ateliê.